Bom dia. Evangelho de João, capítulo 15. Obrigado, irmão. Evangelho de João, capítulo 15. E o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor em João 15, 10: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Somente até aqui. Que Deus abençoe a nossa meditação e as considerações na palavra de Deus nessa manhã. Nosso irmão Flávio ontem falou do propósito dessas reuniões, não é? A reunião do amigo. E foi muito bom mesmo ontem ver tantas pessoas, tantas visitas para ouvir a mensagem do Evangelho. E hoje de manhã eu gostaria de pensar um pouquinho neste amigo sem igual, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu penso, irmãos, que nós temos falhado muito nesse compromisso de sermos mais semelhantes a Cristo. E se Cristo é um amigo tão perto de nós, tão importante para nós, tão presente, tão especial, o melhor amigo, nós também deveríamos ser bons amigos, chegados, próximos. E assim, hoje de manhã eu gostaria de pensar em algumas coisas que caracterizam o Senhor Jesus, não é? Nesta condição de amigo. Eu tenho um certo receio de dizer que Cristo é o meu amigo, né? Mas porque eu entendo e temo a Deus e temo ao Senhor, Ele é meu Senhor, Ele está acima, Ele é o Rei da Glória, nós cantamos, né? Mas Ele não se envergonha de me chamar amigo, e a Bíblia diz que Ele não se envergonha de me chamar irmão. Somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Mas aquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, de fato é algo maravilhoso. Por isso nós queremos manter esta amizade. Por isso nós buscamos esta comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Isso deveria ser normal entre nós. Deveria ser, não é? Que nós possamos, com o estudo de hoje, pensar um pouco mais nessa questão. A proximidade, a intimidade, a amizade verdadeira que deveria haver entre nós. Pensando como igreja local, mas você pode estender isso também e lembrar de mim lá em Uberaba, né? A obra é grande, nós estamos longe uns dos outros, mas se a trombeta tocar aqui, eu vou sair de lá e venho aqui ajudar os irmãos. E a gente queria que isso fosse verdadeiro também, né? Se eu pedir socorro lá, que os irmãos pudessem
socorrer a gente lá. Né? Isso é comunhão, é amizade, é comprometimento. Tem um hino do Sérgio Lopes que eu gosto demais. Eu não vou cantar, porque eu não sei cantar, mas podia ter pedido para o rapaz cantar para nós. Mas eu vou ler para os irmãos, a letra é muito linda. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma destas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar-se a própria vida sem temer? De entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? Olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. É um amigo sem igual, não é? Quando eu ouço esse hino, e o Sérgio Lopes tem uma voz também muito bonita, acompanha o violão, e eu fico tentando imaginar o Senhor Jesus Cristo olhando para mim, que tantas vezes o ofendi e continuo, infelizmente, tropeçando, sendo inconstante, e mesmo sem eu fazer nada de bom, o Senhor Jesus ainda está dizendo: eu te perdoo. Vem, vamos conversar de novo, vamos caminhar juntos de novo. Amizade fala disso, de afeição, de simpatia, de dedicação, benevolência. E essa comunhão, esse ser amigável, ser amável, desejar o bem, né? Isso é algo que está nas cartas, era a conduta dos primeiros irmãos. Cuidar do que é do outro, pensar no que é do outro, colocar-se no lugar do outro, sentir a dor, sentir, e assim podendo agir em amor, em cuidado, nunca desprezando a verdade. Claro, irmãos, nós somos convidados a defender a verdade, a viver a verdade, a pregar a verdade, a conhecer mais e mais a verdade, mas isso sempre em amor, com muito cuidado. A sabedoria, ela está ligada ao conhecimento, é claro, mas ele começa aqui, ó. Ser sábio ou viver uma vida de santidade, de obediência a Deus, não começa com conhecimento doutrinário, conhecimento da vontade, dos preceitos, das promessas, os mistérios da palavra. A santidade, uma vida cristã começa amando. Porque o que adianta falar todas as línguas se eu não tiver amor? Dar a minha vida, dar todos os meus bens, dar a minha própria vida, se eu não tiver amor, de que vale? Então é claro que o conhecimento é importante, mas eu primeiro tenho que decidir amar. Eu tenho que decidir primeiro ser um bom amigo. E então eu vou buscar o conhecimento para, com amor, com bom senso, com sabedoria, aplicar o conhecimento e as verdades da palavra de Deus para a edificação, para o crescimento dos meus amigos, meus irmãos. E isso é claro, depois que isso é bem aplicado como igreja, isso vai estender-se, isso vai alcançar o vizinho, isso vai alcançar o parente que nós amamos, isso vai alcançar o colega de trabalho, isso vai alcançar aquele que se levanta contra nós, porque infelizmente pessoas se levantam contra nós. Mas tem que começar no coração, amando, tomando uma decisão. Às vezes eu não consigo amar alguém por algumas questões, não é?
E o sentimento ele não vai surgir enquanto eu não tomar atitudes de amor para com aquela pessoa. Depois que eu decidir amar e eu tomar atitudes de amor e entender que de fato é meu amigo, é meu irmão, ou é alguém que também precisa da graça e do perdão de Deus, o sentimento nunca vai vir. Não adianta eu esperar, eu vou esperar eu amar aquele irmão, porque hoje eu não consigo amá-lo. Então, você tem que agir, você tem que decidir, você tem que tomar atitudes, e então o sentimento virá, não tenha dúvida disso. E assim nós vemos o Senhor Jesus Cristo, um amigo que ama. Eu quero olhar para Cristo e pensar naquilo que nós deveríamos imitar, fazer também, baseado nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão, que fomos chamados a esta comunhão com o Senhor, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 13 que nós lemos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi a medida do amor de Cristo por cada um de nós. Ele deu a sua vida por nós. Ora, antes da festa da Páscoa, João 13:1, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E eu penso que há duas maneiras de nós considerarmos esta expressão, amou-os até o fim. Ele os amou até a morte de cruz, sofrimento terrível, corpo, alma e espírito. Sofrimento nas mãos dos religiosos que não bateram em Cristo como os soldados romanos, homens violentos, acostumados com a violência, mas os religiosos lançaram palavras que feriram o Senhor. A multidão que diante dele na cruz zombava, o próprio momento de trevas, quando Deus meu, por que me desamparaste? E nós sabemos por quê. Levanta-te, ó espada, e fere o pastor. Deus estava amparando eu e você. Deus estava abraçando eu e você. Deus estava em Cristo perdoando eu e você, enquanto Cristo sofria a pena, a culpa, por causa dos nossos pecados. Aquele que nunca cometeu pecado foi feito pecado por nós. Tendo amado os seus, amou-os até o fim, amou-os até a cruz, amou-os até o lugar mais baixo, e ali ele expirou, diz a Bíblia, o autor da vida, a própria vida, morreu, para dizer, eu sou teu amigo, não sou teu inimigo. E também uma outra maneira de entender esta expressão, amou-os até o fim, é que Cristo nos ama até o dia em que seremos transformados. O amor de Cristo, ele é capaz e é suficiente para perdoar os meus pecados antes da minha conversão. E é suficiente para perdoar os meus pecados hoje, e aqueles que infelizmente eu vou cometer amanhã, porque Ele me ama até o fim. Ele me ama até o dia em que Ele virá nos buscar, e esse corpo abatido, e esse corpo miserável, que tende ainda ao pecado. Paulo diz, não é? Miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero é isso que eu acabo fazendo. Mas até aquele dia quando seremos transformados, o que é corruptível se transformará de incorruptibilidade, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Lá não entra pecado, nem dor, nem pranto. Cristo, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Cristo não é amigo do pecado, de maneira nenhuma. Nele não havia pecado. Deus é luz e nele não há trevas. Assim também nós não devemos ser amigos do pecado ou coniventes com o pecado, mas devemos ser amigos daqueles. Primeiro daqueles que são já perdoados, mas infelizmente tropeçam como nós. E depois daqueles que ainda estão longe, separados de Deus, que precisam da graça e do perdão de Deus. Essa é a medida do amor que nós temos uns pelos outros, irmãos. Eu amo os meus irmãos a ponto de dar a minha vida por eles. E eu amo os meus irmãos até o fim.
até aquele dia que estaremos todos juntos com o Senhor, não acabou ainda. Ah, mas ele me ofendeu, ele virou as costas para mim, ele me roubou, ele me traiu. Mas não acabou ainda. Você deveria amar ele até o fim. Tem algumas pessoas que eu já ouvi uma expressão uma vez, esse irmão eu só quero ver ele na glória, aqui eu não suporto ele mais. Bom, lá vai ser tudo diferente, não é? Mas isso não é amar até o fim. A nossa responsabilidade é amar até o fim, sem ser conivente com o erro. As exortações devem ser feitas, nós vamos falar um pouco disso, a disciplina deve ser feita, a instrução, defendendo a verdade, mas com amor. Mateus 11:19 fala assim: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. O Senhor Jesus Cristo mostrou aos religiosos daquela época que todos são iguais. Uns têm uma capa bonitinha, uma roupa limpinha, uma gravata, né? Hoje eu vim com uma gravata bonita, o irmão falou que essa é mais bonita que a de ontem, né? É escocês, é um tipo... E outros não, outros estão na lama, no pecado, mas todos pecaram. Todos pecaram. E o Senhor Jesus Cristo mostra isso e gera naqueles religiosos a inveja. E por isso eles queriam matá-lo. Porque o Senhor Jesus aponta a hipocrisia. E meus irmãos, às vezes nós precisamos tomar cuidado com isso. Com a hipocrisia religiosa. E de fato viver a liberdade que o Espírito de Deus nos dá. Fomos livres, estamos livres das cadeias, das prisões, livres dos muros, do aprisco, estamos fora de tudo isso, vivemos o tempo da graça. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Temos liberdade no Espírito Santo para fazer o que nós queremos? Não, para obedecermos a Deus. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, está no texto que nós lemos. E Cristo ainda diz, assim como eu tenho feito a vontade do Pai. E certamente quando nós somos obedientes ao Senhor e imitamos o Senhor, a nossa alegria, a alegria do Senhor permanece em nós e a nossa alegria será completa. Agora, se Cristo, Ele recebia pecadores, se Cristo perdoava aquele que o negou, Pedro, praguejando e jurando, disse, eu não conheço esse homem. Cristo não foi lá? Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor, então apacenta. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Por muito menos nós rejeitamos um irmão. Ele não negou, ele não nos traiu como Pedro fez, mas por muito menos nós não falamos mais, não convidamos, não conversamos, não cumprimentamos. É isso que eu estou querendo destacar hoje de manhã, a maneira como o Senhor Jesus Cristo agia em compaixão, em cuidado, recebendo, sem contudo aprovar o erro ou o pecado. João 13,34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, também vós uns aos outros vos ameis, como eu vos amei, também vós deveis amar uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós sabemos de tudo isso, nós já ouvimos isso tantas vezes, não é? Nós gostamos de falar do amor, e às vezes pregar sobre o amor parece uma coisa muito abstrata, muito vaga, não é? Mas eu queria que você hoje de manhã pensasse em hoje mesmo ou durante essa semana em tomar atitudes de amor com alguém com quem você não tem tido um bom relacionamento.
E começa aqui, na igreja local. Claro. Porque se for pensar em alguém que está longe, você já vai dizer, mas está longe, não dá para ir lá. Então, comece aqui. Provavelmente tem um irmão com quem você... Então tome uma atitude de amor. Tome você o primeiro passo. Faça você como Cristo fez. Ele nos buscou, Ele veio atrás de cada um de nós, como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Quando se trata de uma ofensa, não é esse o assunto, eu vou só mencionar, a gente tem a ideia de achar que aquele que deve vir fazer a reconciliação é aquele que ofendeu. A Bíblia não fala isso, a Bíblia dá 2 exemplos. A Bíblia diz, olha, se você ofendeu alguém, então você vai e tenta reatar com o teu irmão, mas a Bíblia também diz, se o teu irmão te ofendeu, vai atrás dele também. Quem deve ir atrás? O mais espiritual, aquele que está mais perto de Cristo. É ele que busca a reconciliação. Então, se você não quer a reconciliação, meu irmão, eu preciso entender que você não está tão perto de Cristo assim. Que você não tem sido essa vara. O capítulo 15, os versículos anteriores, o Senhor Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. O Pai é glorificado quando você dá muito fruto, e isso é um fruto. Fruto do Espírito, amar, cuidar, manter esta comunhão, manter esta unidade que Cristo ganhou para nós. Se Cristo assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, a ponto de sacrificar tudo, a ponto de amar até o fim. Não importa o que ele fez, não importa o quanto me prejudicou, a minha responsabilidade é amar, porque ainda não é o fim, ainda não chegou o fim. Nós vemos também, o Senhor Jesus Cristo é um amigo vivo. Vivo no sentido de que está presente, né? Não tem aquela expressão, quem é vivo sempre aparece, né? Tem alguns amigos que, de fato, parece que morreram, nunca mais apareceu, você também não vai lá, ele não vem aqui. E por causa da distância ou do tempo, essa amizade vai se desfazendo e a gente acaba se distanciando. Mas Cristo é um amigo vivo. E a vida de Cristo, ela é muito significativa para nós. Ele não ficou morto naquele sepulcro, ele ressuscitou, diz a Bíblia, para a nossa justificação. E a presença do Senhor Jesus conosco é muito importante, ele coopera conosco. Eu gosto muito dessa expressão, cooperando com eles o Senhor. Quando os discípulos foram dispersos e eles passaram a pregar o Evangelho por toda a parte que iam, a Bíblia diz, cooperando com eles o Senhor. E eu dou graças a Deus, porque onde quer que eu for, se de fato eu tenho feito a vontade do Senhor e anunciado o Evangelho de Cristo, eu sei que o Senhor Jesus coopera comigo. E irmãos, essa cooperação ela é tão real. Nós cantamos de um Deus verdadeiro, de um Deus real, não é? Deus é real. Esta presença e esta cooperação de Cristo conosco, ela é real. Mas como eu queria também ter a cooperação dos meus irmãos como verdadeiros amigos comigo, ou como eu queria poder cooperar mais com outros irmãos como verdadeiro amigo. Eu não sei se eu já mencionei isso aqui, às vezes sim, mas eu sempre digo lá em Uberaba que nós temos muitos irmãos. Essa é a família de Deus, somos irmãos. Fomos comprados, redimidos, o mesmo preço que foi pago pela minha vida foi pago pela sua vida. Somos membro desta família, somos parte deste corpo. Temos muitos irmãos, mas cooperadores, dá para contar numa mão. Quantos cooperadores na obra de Deus? Ou eu sou cooperador de quem? Na obra do Senhor. Alguém que eu possa contar, ou alguém que pode contar comigo de verdade. Em qualquer momento, de dia, de madrugada, para qualquer obra, tudo aquilo que é feito em nome do reino de Deus. Cadê os meus cooperadores? Ou eu tenho sido cooperador de quem? Cooperando com eles o Senhor.
E não somente cooperando, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos exercita, Ele nos molda, Ele nos capacita. E isso é maravilhoso, não é? Provérbios 27:17 diz: o ferro com ferro se aguça, se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Às vezes com palavras duras, mas aquilo promove edificação, crescimento. Eu lembro do meu avô, o Sr. Guilherme Maxwell, quando as primeiras mensagens que eu tive a responsabilidade de trazer, com 17 anos lá em Uberaba, no trabalho lá na abadia, ainda era numa garagem, não havia ainda ali uma igreja local, era um ponto de pregação, mas ele sempre chamava no final e falava: olha, o texto foi bom, o exemplo foi ruim, você deveria ter dado mais ênfase a esse assunto, a esse ponto, ou então, você leu demais, ficou muito cansativo. E quantas vezes ele me chamou a atenção? E há crescimento, irmãos, em tudo isso. Há crescimento. Eu já disse algumas vezes como eu perdi a oportunidade de crescer mais, de estar mais perto, por exemplo, do meu avô, né? A gente é jovem, a gente pensa que a gente sabe tudo, que a gente dá conta, e isso dentro da obra de Deus. Eu poderia ter acompanhado mais o meu avô nas visitas, nas viagens, mas eu falava: não, ele está velho demais. Eu estou jovem, eu sei fazer, eu dou conta. E eu lembro da tia Ana uma vez pedir e falar comigo: Alexandre, acompanha o seu avô nas visitas, né? Meu avô sempre visitou muito, uma coisa que eu não sei fazer, talvez eu teria aprendido com ele. E eu falava: não, eu vou fazer aqui. Eu tinha um jornalzinho que eu fazia, a gente distribuía alguns folhetos, e eu pensava que aquilo é que ia trazer algum resultado. Mas quando ele faleceu, então eu percebi, eu falei: agora a chance de aprender com ele acabou. 2005. E como faz falta. O que faltou para mim? Ser mais amigo do meu avô. Ele queria ser meu amigo. Ele estava sempre pronto a nos receber, a nos levar com ele, a nos ensinar, a nos corrigir, a nos exortar. Precisava de correção mesmo, muita. Eu é que não quis ser. Eu é que não quis ser afiado. E ensinado e instruído. E eu sei hoje que muitas coisas eu aprendi com muito sofrimento, com muitas lágrimas, e eu poderia ter aprendido com ele, sem sofrimento nenhum. Então, mais uma vez, fica aí para os jovens, né? Cola nos velhinhos aí, ó. Acompanha eles, aprende com eles, ouve as histórias, para que você possa crescer espiritualmente e possa dar frutos para a glória de Deus. Aquela passagem dos dois no caminho de Emaús, né, Lucas capítulo 24, quando aqueles dois discípulos estão voltando de Jerusalém, desanimados. Olha, nós pensávamos que ele haveria de remir Israel, mas já é o terceiro dia e acabou. A verdade, o sentimento daqueles dois, você conhece a passagem, né? O sentimento daqueles dois era: acabou tudo, a nossa esperança foi por água abaixo, nós estamos voltando para a nossa casa, nós vamos voltar para a nossa vida, aquele ânimo que nós tínhamos de ver o mestre, de seguir, ele foi morto. Levantaram ele no madeiro, judiaram, crucificaram o nosso Senhor, ele está no sepulcro, já é o terceiro dia, acabou. Eu posso imaginar aqueles dois, cabeça baixa, desanimado. Mas aí o Senhor Jesus começa a falar, né? E o versículo 32 diz: disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Este é um amigo vivo, que mesmo quando eu estou desanimado por alguma circunstância na obra de Deus e na minha vida particular, o Senhor Jesus, Ele aquece o meu coração. Ele acende uma chama de esperança, de ânimo. Aviva a tua obra, Senhor. Ele aviva em nós
esta vontade de servir, de pregar, e Ele nos ajuda a levantar os olhos, para de olhar as circunstâncias sempre serão contrárias, porque nós vivemos num mundo amaldiçoado, maldita é a terra por tua causa. Vivemos num mundo que jaz no maligno, e se nós queremos viver Cristo, então as circunstâncias sempre serão contrárias a nós. Mas Cristo, este amigo vivo, este amigo que coopera conosco, este amigo que aquece e reacende no coração essa chama, Ele nos ajuda a levantar os olhos, e então, deixando todo o peso, todo o embaraço e todo o pecado, vamos prosseguir a nossa carreira, olhando para quem? Para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Assim, será que nós temos ensinado também, ou aperfeiçoado uns aos outros? Você tem vivido a vida cristã para a edificação do teu irmão? Para a edificação desta igreja local? Para a construção de um caráter cristão na vida de cada um de nós? O que os irmãos dizem a seu respeito? Ou melhor, porque infelizmente nós fazemos avaliações erradas uns dos outros, não é? O que Deus diz a seu respeito? Nesta casa, neste edifício, você é um construtor, ou você é aquele que está sempre derrubando uma parede? Está sempre destruindo alguma coisa, está sempre cavando um buraco onde não devia ter, sempre criando um problema. Você já parou para pensar nisso? O nosso papel é edificar, é construir. Cristo é o fundamento, ninguém vai pôr outro fundamento, mas vede cada um como edifica. E assim vamos construindo juntos esse edifício para a honra e glória do nosso Deus. Como amigos que estão vivos, que consideram, que cuidam uns dos outros. Romanos 14, 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação, uns para com os outros. Por que tanta guerra? Por que tanta... Eu fico pensando, eu já participei de muitas guerras, já acompanhei outras que eu não estava envolvido. Por que tantas guerras? Estou falando de guerras uns com os outros. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, se a nossa luta é contra o diabo, é contra as potestades, se a nossa armadura é para resistir no dia mau, porque nós lutamos entre nós. Eu digo com vergonha, participei de lutas, de guerras já, defendendo a minha posição, a minha opinião. Eu não estava defendendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus não se defende contra outros irmãos. Um reino dividido em si mesmo vai acontecer o quê? Vai ruir. O reino de Deus se defende vivendo a verdade, vivendo em santidade, vivendo em obediência e amando os irmãos. Assim se defende o reino de Deus. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. No que depende de nós, meus irmãos, tenhamos paz com todos os homens. Então você tem que fazer o possível. Esta expressão, no que depende de nós, tenhamos paz, não é uma atitude que você se assenta e fala, bom, eu não vou brigar com ninguém. Na verdade, é algo ativo. Você vai atrás da paz, você busca a paz. Agora, há momentos que o outro não quer a paz, então. Mas tem que ser uma atitude ativa, que decide amar, que decide buscar esta paz, que tem o desejo de edificar, de instruir, de... Hoje em dia, infelizmente, há uma dificuldade, não é? De nós trazermos uma instrução. Eu tenho muito medo hoje de chegar para determinada pessoa, especialmente alguns mais jovens, e fazer uma exortação, porque aquilo pode virar um problema tão grande. É só uma exortação.
Mas aquilo vira uma mágoa. Eu não vou mais. Eu não faço mais. Eu não te amo mais. E nós deveríamos estar dispostos a ouvir, eu não estou tão velho assim, mas irmãos mais velhos, mais experientes, ser instruídos, ser ensinados. E muitas vezes eu vejo os irmãos mais velhos se encolhendo justamente por causa disso. Nós, os jovens, não queremos a instrução, não queremos a correção, não queremos ser chamado a atenção. Mas que os irmãos mais velhos, mais experientes, espirituais, tenham a coragem de continuar exortando, corrigindo, para o bem, com amor. Um amigo vivo, um amigo chegado. Provérbios 18 e 24, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. E aqui o texto está falando, há amigo mais chegado do que um irmão na carne, do que um irmão nascido de pai e mãe. Não é? Há pessoas... E como isso é real na família cristã? Não é? Eu tenho mais intimidade, mais comunhão com irmãos da igreja onde eu me reúno do que com parentes meus, do que com irmãos mesmo, filhos do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque nós temos um alvo em comum, nós temos uma obra em comum, nós servimos o mesmo Deus, reunimos no mesmo lugar, temos os mesmos propósitos, procuramos ter um mesmo sentimento, um mesmo pensamento. É isso que o texto está dizendo, não é? Talvez você tenha muitos amigos, mas há amigos que são chegados. E o que eu queria destacar hoje de manhã, né, com toda a minha fraqueza aqui, é isso, que nós como igreja local, deveríamos ser esses amigos chegados. Eu não deveria ter no meio da igreja pessoas que são mais chegadas a mim do que outros. Não deveria haver entre nós. É claro que há afinidades, algumas coisas nos aproximam, mas, meus irmãos, o que nos une aqui? Aquilo que de fato nos faz estar reunidos aqui é o mesmo para todos nós, é Cristo, Ele é o centro. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, é por causa de Cristo, Ele é o imã que nos atrai. Nós cantamos às vezes um só rebanho, um só pastor, uma só fé, em um só Salvador. É teu amor que nos atrai, Ele é o imã que nos atrai, Cristo é que nos move. Então, nós deveríamos ser este amigo presente, este amigo chegado uns dos outros, não só de alguns. O Senhor Jesus disse em Mateus 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. E é claro que nós não vamos conseguir fazer isso com toda a família cristã, não é? No Brasil, por exemplo, mas eu estou querendo destacar a igreja local. Isso deve ser real, verdadeiro na igreja local. Não sei quantos membros são aqui, mas hoje nós somos 26 membros ali no bairro Beija-Flor, na casa de oração ali no Beija-Flor. E eu quero ser este amigo presente e chegado de cada um daqueles membros. Eu preciso lutar para isso. É preciso de sacrificar alguma coisa, é preciso de tomar decisões, é preciso de fazer escolhas, é preciso de fazer propósito diante de Deus. Para estar com eles todos os dias, sempre juntos, buscando servir e fazer a vontade do Senhor. E como eu já citei, isso vai se expandir para outras igrejas, e se a distância muitas vezes nos separa, não é? A obra é grande, nós estamos separados, mas quando você ouvir a trombeta, quando você ouvir o pedido de socorro, um amigo pronto, ele vai atender, ele vai pegar a sua espada e ele vai ajudar dessa maneira. Vamos avançar um pouquinho, que o tempo corre.
Você falou que eu podia parar que horas? 11h20, né? 11h15? Tá bom, muito bem. Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Falava ao Senhor face a face. Cristo é um amigo que ouve, Cristo é um amigo que fala, que ouve, que está bem perto de nós. E eu gosto dessa expressão. É claro que talvez nós não temos a mesma experiência que Moisés, não é? De falar face a face com o Senhor. Mas nós temos diante de nós o verbo. E eu sempre digo, meus irmãos, que nós podemos escolher a melhor parte. Mas nós não temos feito como Maria. Nós às vezes somos como Marta, correndo tanto na obra de Deus e às vezes até correndo tanto com as nossas coisas. Diferentemente de Cristo, que disse: me convém tratar dos negócios do meu Pai, com 12 anos de idade. Mas nós estamos tão ocupados, tão afadigados, coisas legítimas, nós temos que de fato nos ocupar com algumas coisas. Há trabalho na obra de Deus, exaustivo, cansativo. Mas o Senhor Jesus falou a Maria, escolheu a melhor parte. Por quê? Maria se assentou aos pés de Cristo e ouvia o que ele falava. Nós precisamos fazer isso mais, sabe? Aquietar. Você não vai resolver o problema do mundo. Você não vai resolver todos os problemas dessa igreja local. Não. Então, senta. Se aquieta aos pés do Senhor Jesus Cristo e ouve a sua voz. Deixa Cristo falar com você. Deixa Cristo te ensinar. Escolhe a melhor parte que não será tirada, diz a palavra de Deus. Você vai levar todo esse conhecimento, todo esse ensinamento, isso se aplica na sua vida e você leva para a eternidade. Talvez os resultados que você quer ver com tanto trabalho na obra de Deus, números e mais números, talvez tudo isso não reflete a realidade. Talvez tudo aquilo que você tem conquistado com tanto trabalho lá fora, nada disso você vai levar com você. Mas Cristo falou com relação a Maria, isso não vai ser tirado dela nunca. Ela vai levar com ela para sempre. O texto que nós lemos, o versículo 15: não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Graças a Deus, porque Deus não esconde de nós a sua vontade, os seus mandamentos, os seus preceitos, as suas promessas. Eu estou servindo ao Senhor na cidade de Uberaba, não como alguém que não sabe o que está fazendo. É como Paulo disse: eu não estou batendo, socando o ar, eu não estou correndo sem ter uma linha de chegada. Por quê? Porque nós sabemos o que Cristo espera e requer de nós. Por mais que alguém queira dizer o contrário, se nós estamos instruídos, se nós estamos diante da vontade de Deus, no lugar que Deus quer, fazendo aquilo que Deus quer de nós, eu sei muito bem aonde eu quero chegar, eu sei muito bem a quem eu estou combatendo, eu não estou correndo em vão, e nós não deveríamos correr em vão. Qual o propósito de estarmos aqui? Qual o propósito de nos reunir? Cristo fala, Ele ensina: o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamei amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E aqui tem duas coisas quando se trata do nosso relacionamento entre irmãos, a nossa amizade, que deveria ser mais íntima, mais real, mais verdadeira. Primeiro, você tem ensinado toda a vontade de Deus aos teus irmãos? Paulo, ele diz: eu sempre ensinei toda a vontade de Deus, todo o preceito de Deus. Paulo diz: vocês conhecem a maneira que eu me comportei no meio de vós, sempre ensinando toda a vontade de Deus. Não vou falar sobre aquele assunto porque eu não posso pregar sobre essa doutrina porque vai gerar um desconforto. Esse é um ponto. Outro ponto é: você é honesto com seus irmãos naquilo que você tem feito, nos teus planos, nos teus projetos? Quantas vezes
servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus e contando com os irmãos e anunciando aquilo que os nossos planos como igreja, os nossos projetos, as nossas campanhas, e você conta com o irmão fulano, e de repente o irmão fala, eu estou indo embora. Há quanto tempo, irmão, você está planejando ir embora? Já tem tempo. Por que você nunca falou nada? Eu contava com você. Precisava de você. Ou pior, não é? Contamos com alguém, envolvemos aqueles irmãos e de repente uma bomba estoura. Alguém viu o irmão em tal lugar cometendo tal pecado. Irmão, há quanto tempo isso está acontecendo na sua vida? Já tem tempo. E você nunca falou nada. Irmãos, nós precisamos ser honestos, sinceros. Olha quanto prejuízo é causado, porque primeiro nós não ensinamos toda a vontade de Deus e nós não somos honestos uns com os outros, escondemos as coisas. Talvez se nós, de fato, soubéssemos carregar as cargas uns dos outros. Eu não estou dizendo que você tem que confessar como a um padre os seus erros. Confessa a Deus, e aquilo que ficar entre você e Deus, certamente Deus perdoa, porque se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Mas há coisas que devem ser compartilhadas, porque envolvem a igreja local. Nós não devemos ficar escondendo. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Honestidade, sinceridade. Deus não esconde nada de nós. Nós precisamos lembrar que nós somos pó. Nós precisamos tratar um com o outro com esta realidade em mente, porque Deus sabe que somos pó, Deus conhece a nossa estrutura, e às vezes eu digo lá em Uberaba, sabe por que este irmão está passando por uma disciplina hoje, e você não? Porque ele foi pego e você ainda não, porque todos nós erramos. Talvez você, num certo sentido, tenha sido mais astuto e consegue esconder melhor as suas falhas do que ele. Mas pense nisso, meus irmãos. Se nós fôssemos mais amigos, para quem eu posso contar? Ou com quem eu posso contar? Tem um hino que nós cantamos que diz: há coisas que eu reparto com os meus irmãos, mas há coisas que eu só falo com o Senhor. E de fato isso é verdadeiro. Há coisas que essa intimidade, essa amizade nossa com Cristo, há coisas que pertencem só a Ele na minha vida, mas há outras que eu deveria compartilhar com meus irmãos e eu não faço. Para que essa amizade se fortaleça, para que essa comunhão seja real, para que haja verdadeira intimidade, nós precisamos imitar mais o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.